Tudo bem aí, pessoal? Todo mundo me vendo? E aí, Ivan? Tudo bem, minha querida? Tá me ouvindo bem? Aproveitar que você é a única conectada aqui. Me dá um toque aí, está ouvindo direitinho. Por gentileza. Então tá ótimo. Janaíne já entrou aqui no convite. Oi, Jana. Tudo bem, Gabi? Tá me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo jóia. Eu tô ouvindo super, super bem, Ah, Jana. que bom, que bom. Boa noite, Gabi. Boa noite a todos. Boa noite. Diana, começar, né? A gente sempre espera uns minutinhos aí para o pessoal entrar, mas antes disso, já queria antecipar meus agradecimentos aí pela participação, Imagina. dizer que é muito bacana te ter aqui. A gente, apesar da IAT ser uma agência de comunicação, eu acho que não tem área e não tem empresa que não entenda a importância e a relevância do assunto financeiro. E a gente vê Verdade, uma proposta tão bacana aí de contribuir com passos práticos para o pessoal seguir para ter um melhor planejamento financeiro para 2021, porque queria até que você falasse um pouco antes de tudo, né? Porque, na verdade, 2020, com essa pandemia, quem não tinha planejamento financeiro ainda sofreu um pouco mais, né? verdade, verdade. Então, Gabi, eu trabalho nessa área financeira há 20 anos, né? De 6, 7 anos para cá, especificamente com consultoria financeira, com mais dedicação para esse tema. Assim, eu senti na pele, na minha vivência, a importância de você ter planejamento financeiro para realizar os seus sonhos. Eu falo, o que que a pessoa que tem planejamento ela tem de diferencial na vida dela? A possibilidade de fazer escolhas. Que quando você não tem planejamento, quando você não está preparado para as situações que vão acontecer na vida, como esse ano, por exemplo, que foi a pandemia, você não pode fazer escolhas, você tem que aceitar aquilo que vem. Né? Então, o planejamento financeiro é essa capacidade que dá para as pessoas delas poderem escolher aquilo que elas querem fazer. Então, eu fico bem feliz de poder tratar esse assunto, de falar de planejamento financeiro de uma maneira prática e executável, sabe? Sem aqueles grandes confusões, mirabolantes, nem nada. O que que funciona? E esse ano, eu acho que as pessoas mais do que nunca perceberam a importância de pensar nesse assunto e é bom que a gente possa falar disso aqui também, tá bom? Obrigada aí pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece. E isso que você falou é perfeito, porque a gente não para pensar, né? Essa questão da oportunidade. Quem não teve planejamento financeiro em 2020 teve que aceitar o que veio, né? E Exatamente. essa questão da gente não ficar aqui só no bate-papo, mas sim trazer ações práticas, né? Normalmente as lives elas giram em torno ali de muita conversa e muitas vezes, com certeza, com muito conteúdo, mas a proposta que a ideia é a gente conseguir trazer de fato ações práticas para o pessoal que está assistindo conseguir executar. Eu acho que isso é o mais bacana, a gente não ficar no conteúdo, mas também na atividade. E aí eu Verdade. vou aproveitar para dizer para o pessoal que já está aqui, quem já está assistindo, fiquem à vontade para trazer dúvidas, questionamentos. Eu honestamente vou dizer, aproveitem a Giana, uma profissional com tantos anos, com uma expertise tão grande. Então não deixem de trazer as suas dúvidas, questionamentos, pontuações, porque essa oportunidade que a gente está tendo aqui de conversar com uma profissional tão incrível, com tanto tempo de experiência na área, com tanta dica boa para dar para a gente, vamos aproveitar. Legal. Aí já se apresentou, então, ótimo, o pessoal que já acompanhou, acho que já deu um tempinho, né, para o pessoal entrar. Acho que a gente já pode começar aqui na nossa listinha de quais são os passos para um planejamento financeiro para 2021. O Tá bom. que você acha? Vou começar a comentar aqui algumas coisas, se alguém tiver sugestões e contribuições, até para acrescentar, né? Porque sempre quando a gente conversa, aparecem coisas novas que as pessoas sugerem que são muito bacanas, né?
Eu falo assim, a primeira coisa que as pessoas precisam fazer num planejamento financeiro, a organização de um ano, e começar um ano é sempre uma oportunidade de fazer isso com essa visão mais ampla, né? O primeiro passo é a gente pensar quanto a gente tem de renda. Uma coisa que acontece muito, Gabi, as pessoas não sabem exatamente quanto elas ganham. Parece fala assim, ah, não, eu sei quanto eu ganho, mas quando você fala, mas me diz quanto você ganha no ano todo. Ou me fala o seu salário bruto, ou tudo que você tem de renda, eventuais. As pessoas não conhecem essa informação. Então, como a gente tem bastante despesas ao longo do ano, conhecer como acontece o nosso fluxo de entrada, de ganhos, principalmente quem é empreendedor e não tem um salário fixo, ou mesmo quem tem um salário fixo e tem depois os recebimentos eventuais, a gente tem uma projeção de ganhos para o ano, tá? Então, o primeiro passo, assim, para a gente pensar num planejamento financeiro é efetivamente conhecer quanto você tem de renda, quanto você tem de ganhos. Então, isso envolve ganhos fixos, os variáveis e os sazonais, por exemplo, o 13º, férias, uma participação em resultado. Se você trabalha com comissão, aqueles meses que são mais comissionados. Então, você passa a ter um conhecimento da primeira informação de qualquer orçamento, que é quanto se ganha. Porque é a partir daí que você vai poder fazer as próximas etapas do planejamento, tá? Então, fazer planejamento financeiro não é só fazer meta e não é só ver quanto eu vou ter de despesa. Sem fazer esse primeiro passo, provavelmente a pessoa vai ter dificuldade depois, tá? Então, o primeiro passo da organização do orçamento é essa projeção de ganhos, inclusive esses eventuais ou esses sazonais, tá bom? Esse primeiro passo ele é super importante, é bem legal isso que você falou. Eu li Verdade. alguns dos artigos do teu site e aí me chamou muito a atenção em um deles quando você fala que eu até anotei aqui para você ver como não é mentira para eu usar as mesmas palavras porque eu achei perfeita a colocação. E a gente tem uma questão no Brasil que a gente não tem educação financeira, né, dentro das Verdade. Das a gente escolas, né? aprende. A gente tem aquela questão das crenças limitantes, né? Porque a gente cresce Verdade. achando que o dinheiro é uma coisa ruim, enfim. Vou até pedir para você falar um pouquinho disso. A gente Tá já bom. recebeu uma pergunta aqui, eu vou até dar uma olhadinha ali para ler. A Laíria mandou um oizinho aqui e a Gisélia fez uma pergunta. Eu vou dar uma Tá lidinha. bom. Depois você Eu passa queria pra só gente. essa pontuação que você colocou assim, muitas pessoas se endividam porque elas tentam compensar uma ausência, uma carência do passado, ou uma necessidade de ser aceito perante, né, a sociedade, e aí compram coisas que muitas vezes não precisam. E eu acho que Verdade. isso é super marcante e é muito uma realidade. Eu tenho uma colega, né, espero que ela esteja aqui na live, que ela fala assim, ah, só se vive uma vez. E a gente fica com essa cabeça e a gente Cabe. acaba entrando Mas a gente vai em viver muitos anos, né, Gabi? Só se vive uma vez, mas se vive muitos anos, viu, gente? Então, assim, a expectativa de vida do brasileiro hoje vai beirar os 80. A gente que é jovem, assim, a gente vai chegar em 80, 90 anos tranquilamente. Então, só se vive uma vez, mas só se vive uma vida muito longa, graças a Deus, graças à ciência e tudo que evoluiu. Então, se a gente não estiver preparado, provavelmente a gente vai ter uma qualidade de vida muito ruim no futuro, né? Então, esse discurso de só se vive uma vez, ele não vai colar, principalmente quando a gente passa num ano como esse de pandemia, em que acontece uma situação de reviravolta, e aí a pessoa não consegue viver bem as situações enfrentar bem as situações da perda de renda, né? A gente teve aí mais de 50% da população com redução de renda, o nível de desemprego bateu níveis recordes, as pessoas que trabalham na área de serviço com comissão perderam renda de maneira bem drástica. Então, assim, esse discurso acaba, uma situação como essa desse ano demonstra como a gente precisa realmente viver o hoje e pensar no amanhã, né? Como que a gente combina essas duas coisas, acho que esse que é o grande desafio. Eu vou ler aqui então a pergunta de quem já deu um oizinho aqui. Tá Deixa bom? que foi a Gisélia de Deus. Em Tá alguns bom? estudos que fiz, descobri que o que gastamos com moradia deve ser em torno de 30% da renda. Está certo isso? Isso inclui condomínio e IPTU? Nossa, perfeita essa colocação, ainda mais Legal. da pandemia, em que muita gente
obrigatoriamente teve que fazer negociações com locatários Verdade. ou mudança de residência. Então, Uhum. 30% da renda, isso inclui o IPTU, tá correto isso? Tá bom. Então vamos falar um pouquinho então já de despesa, né? Então vamos para o segundo passo do planejamento. Eu falei dos ganhos, né? Que a pessoa precisa mapear quanto ela ganha. O segundo passo de um bom planejamento financeiro é você saber quanto você gasta, tá? E isso implica você entender todas as áreas da sua vida. A Gi, eu até imagino, ela tem família e tudo, eu imagino que outras pessoas também tenham. E o critério para percentual de despesa que a gente vai dedicar para gastos com moradia, ela vai variar muito dessa estrutura familiar, né? Então, se você mora sozinho, se você divide apartamento com alguém, se você tem uma família, se os filhos são pequenos, então você vai precisar de mais espaço, depois que os filhos saem de casa, talvez você não precise mais. Então, depende muito desse momento de vida das pessoas. Então, essa informação é importante. Os gastos com moradia, o recomendável é que ele seja de 25% a 30%. Tá? Então, isso vai ser tudo: aluguel ou prestação da casa, condomínio, IPTU e o seguro residencial, que eu aconselho muito que as pessoas tenham isso como uma despesa fixa mesmo, para ela poder ter uma cobertura caso ela tenha algum sinistro na casa dela. Então, ter segurança é sempre importante. Então, de 25 a 30 é o recomendável. Mas isso não quer dizer que tenha que ser isso. Você pode estar num momento de vida em que você prefere gastar um pouco mais com moradia, morar perto do trabalho e não ter gastos com deslocamento, por exemplo, ou até nem ter carro. Então, a família que opta por não ter carro, morar do lado do trabalho, não depender de transporte, porque tudo está perto de onde ela mora, talvez ela possa ter um percentual maior com a casa, ela possa morar num lugar melhor, num apartamento melhor, numa casa melhor, porque ela abriu mão, por exemplo, das despesas com deslocamento. Então, por isso que esse contexto familiar é muito importante. E nessa parte das despesas, quando as pessoas vão mapear as despesas para o planejamento, eu trabalho, quando eu faço consultoria, acompanhamento com as pessoas, dividir as despesas em blocos. Então, tudo que eu tenho de moradia, tudo que eu tenho de alimentação, lazer, vestuário, presentes, por exemplo, as pessoas não colocam presente no orçamento, e a gente tem todo mês aniversário de um filho, de um sobrinho, enfim, sempre tem alguma situação de presentear. Então, eu separo em blocos para que a pessoa consiga visualizar todas as áreas da vida dela que geram despesas. Principalmente aquelas despesas pequenininhas do dia a dia, que são as mais difíceis de serem mapeadas. Então, a padaria, que eu vou lá todo dia e pego o pão, o lanchinho, quando, né, a gente tem, quando podia sair, né, o lanchinho na rua, o estacionamento no shopping. Então, quando você vai somando essas despesas pequenas, elas têm um impacto muito grande no orçamento. Então, eu gosto de trabalhar todas as despesas separando por bloco, para que a pessoa tenha a noção exata de quanto cada despesa ocupa do orçamento dela, e aí a gente vai fazendo essas alocações aí de percentual para cada tipo de despesa. Perfeito, Jana. Entrou mais algumas perguntas aqui. Eu vou fazer só uma observação. Isso que você disse dos variáveis vai totalmente ao encontro do primeiro passo, que é a gente entender, o primeiro passo é entender de fato quanto a gente ganha, que muitas vezes as pessoas não sabem. Eu super acredito, se você me fizer essa pergunta, eu não sei te responder. Considerando variáveis, porque muitas vezes a gente acha que as variáveis elas são só para mais, mas as variáveis pode ser para menos também, né? Também, exatamente. E aí essa questão das anotações variáveis, porque se a gente fizer uma continha básica, assim, você citou a padaria, né? Ou uma bala que a gente compra, um estacionamento que a gente paga, isso no montante no final do mês faz diferença. Faz E a gente diferença. não faz esse controle, não faz essa análise, não conta com essas variáveis, né? E aí a gente E não pode. não pode. Em economia comportamental, Gabi, o que se descobriu é que as pessoas fazem uma coisa chamada contabilidade mental, tá? Para falar de despesa e para falar de salário também, de renda também. Então a gente fala assim, eu ganho mais ou menos, vou falar R$ 1.000 e gasto R$ 1.000, que fica fácil para a gente fazer a conta. Eu ganho mais ou menos R$ 1.000 por mês, mais ou menos. Ela não tem certeza. E a minha despesa, eu gasto 200 de aluguel, 100 disso, 300 de mercado, dá 950. Por que não sobra R$ 50, né, que deveria sobrar? Porque a pessoa faz contabilidade mental. Ela joga um número próximo do que ela acha que é,
Eu já tive caso em consultoria da pessoa falar que gastava R$ 80 por mês na padaria e quando ela puxou o extrato bancário, ela tinha gastado 340. Só que é R$ 15 hoje, R$ 20 amanhã. Só que você faz isso 30 dias, você Sim, vai gastar R$ 300. sim, sim. Perfeito, perfeito. Né? Então, para a pessoa era um absurdo ir na padaria e gastar R$ 80. Para ela era muito. Mas como ela fazia pequenos gastos todos os dias, ela não tinha noção desse montante. Então, por isso, essa importância da gente separar as despesas em blocos de despesa e mapear todas, principalmente essas pequenininhas. Porque aí a gente consegue botar uma ordem nesse orçamento. Perfeito, Jana. Uma das perguntas que entrou, entrou mais três perguntas, tá? Tá Só para eu te bom? situar. Entrou uma pergunta da Cíntia, uma pergunta da Carol e uma pergunta do Vitor. Tá Aí a bom? pergunta da Cíntia, ela vem bem ao encontro desse teu posicionamento, né? Que é na linha do que a Gisele questionou, que ela pergunta assim: qual que é o percentual que a gente tem que separar para cada área Tá. da nossa vida, né? Que é indo na pergunta da Gisele falando moradia de 25 a 30. Tem uma lista que fala mais ou menos sobre os macros, sobre os blocos Tá. macros? O que que acontece, Gabi? Eu falo muito disso, assim, depende desse modelo de vida da pessoa. Então, se ela é casada e tem filhos, se ela é casada e não tem filhos, se ela mora com os pais, ou se ela divide o apartamento, ou se ela mora sozinha. Então, esse estilo de vida das pessoas, ele é uma das variáveis, tá? Só que, assim, falando em valores macros, tá? Estima-se que as pessoas gastem 30% com moradia. Tá. Só que assim, eu não gosto muito de ranquear essas despesas dessa maneira por causa desse modelo de vida das pessoas, tá bom? Por isso que eu estou trazendo e dizendo assim, entendam seu modelo de vida. Com alimentação, acredita-se que as pessoas gastam mais ou menos 30% da renda também com alimentação. Aí um detalhe, viu, Gabi? Tem um estudo muito grande da Embrapa que o brasileiro desperdiça 30% de tudo que ele compra de comida. Olha só. Então vamos pegar uma pessoa, uma família que tenha o marido e a mulher trabalhando juntos, tem uma renda de R$ 5.000. Estou fazendo uma composição de renda familiar. E essa família gasta 1.500, 1.000 a 1.500 com o supermercado por mês. O que que ela está fazendo? A gente está dizendo que mais ou menos R$ 400 vai para o lixo de alguma maneira. Ou porque comprou e estragou na geladeira, ou porque perdeu a validade no armário, ou porque cozinhou mais do que o necessário para a alimentação daquele dia e o potinho da geladeira foi jogado fora, ou o pacote de bolacha que ficou mal aberto. Então, em média, principalmente frutas e legumes, a perda é muito grande, porque compra muito e aí acaba estragando e jogando fora. Então, a gente está falando de gastos um pouco altos, mas também de desperdícios muito altos, tá? Outra Tá. questão com relação ao percentual da renda é assim, se uma família ganha, por exemplo, R$ 5.000 de renda familiar, ela vai gastar mais ou menos entre 1.000 e 1.500 de alimentação. Se uma pessoa ganha R$ 3.000, ela vai gastar mais ou menos isso também, R$ 900 de alimentação. Só que quando você vai aumentando o seu nível de renda, esses percentuais são menores, inclusive para aluguel, para alimentação. Por isso que essa questão de falar de percentual é muito relativa. Eu não gosto muito de fazer esses ranqueamentos por percentual, mas sim entender aquele modelo de vida da família para saber o que é melhor para ela, o que funciona para aquela família, tá? Até por conta daquela linha que você citou da pessoa que é, em média, né, falando, como você disse, sem analisar profundamente o cenário, mas em média 30% com moradia. Porém, se a pessoa ela opta por deixar de ter gastos com carro e com transporte, ela pode aumentar esse percentual. Pode. Então, essa é muito importante. E nesse mesmo artigo que eu li no teu site, falava também da importância de não, se a pessoa ela tem um companheiro, uma companheira, enfim, ou até mesmo uma família grande, né, filhos com pais e que dividem as contas da casa, é muito importante a análise ser feita enquanto família e não como Exatamente. pessoa individual. Porque isso tudo também compromete, né? Essa conclusão final. O que acontece? Como a gente não tratou a questão da educação financeira na nossa formação escolar, então a gente não teve isso na escola. Na verdade, quando tinha aquelas contas de juros, todo mundo entrava em pânico. E hoje as pessoas compram um apartamento para pagar em 40 anos
Porque, não, porque esqueceram a conta de juro composto lá atrás, que odiava a matéria. Porque se a pessoa tivesse feito uma conta de juro composto na vida, ela não faria um endividamento em 40 anos, porque eu tenho até uns cálculos que eu já fiz sobre isso, a pessoa vai pagar 3, 4 vezes o apartamento, e se ela se programasse, juntasse o dinheiro a juros compostos por 5 a 7 anos, ela compraria aquele mesmo imóvel. Então, só para você entender o impacto que a educação financeira tem na vida das pessoas. E o brasileiro prefere pagar 3 vezes um apartamento do que pagar uma consultoria financeira antes de fazer uma compra tão grande e resolver um assunto como esse. Então, é muito cultural. A gente foi ensinado a não falar de dinheiro em casa. Então, você não podia perguntar para os seus pais quanto eles ganhavam. Você não podia perguntar para aquela tia que era bem de vida, quanto que ela tinha gastado com alguma coisa que você tomava uma bronca. Então, a gente foi crescendo com o assunto dinheiro como tabu. Né? Então, não se fala de dinheiro, não pergunta se quanto o outro ganha. E aí o assunto ficou difícil. Se você é criança e alguém falou para você que o assunto dinheiro não é bom, né? O pai e a mãe falam para o filho, né? Eu tô sofrendo, eu trabalhei o dia todo, me matei de trabalhar para ganhar dinheiro e não sei o quê. Olha como é difícil o dinheiro. Meu pai e minha mãe sofrem para ganhar dinheiro. Então a criança cresce com esse sentimento do dinheiro é ruim, não tem educação financeira na escola, e aí as escolhas que a gente vai fazer na vida adulta são essas escolhas equivocadas, e a gente acaba entrando num círculo vicioso que a gente não sai dele, tá? Então, falar abertamente sobre dinheiro. Se você perguntar para um americano, para um chinês quanto ele ganha, ele vai te dizer, por ano eu ganho tanto. E aí ele consegue planejar sem problema nenhum, né? sem problema nenhum, tá? Sem nenhuma dificuldade. Então, a importância da gente falar, não ter medo de falar a palavra dinheiro. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, semana passada, eu falei, não fala dinheiro, é dinheiro que você quer falar, né? Pode usar a palavra dinheiro, né? Então, a gente falar do assunto, conversar, perguntar para as pessoas o que elas fazem, fazer essa troca é fundamental, já que a gente não teve na escola e a gente precisa recuperar esse assunto aí entre as pessoas. Perfeito, perfeito, Jana. Vou ler as outras perguntas aqui, Tá então, bom? tá? Nós estávamos falando de alimentação e a pergunta da Carol, que entrou antes aqui da pergunta do Vitor. Deixa eu só voltar nela aqui, que ele tá. Meu dedo. Acho que é porque eu tô suando. Meu Perdeu dedo. a... Perdi a pergunta da Carol aqui. A Carol, ela perguntava, ela comentava que os custos com alimentação estão altíssimos. Estão. Então, como fazer para reduzir? E aí, Uhum. indiretamente, você já deu uma grande sugestão, citando de que, em média, brasileiro perde 30%, desperdiça, né? 30% de compra de alimentação. O que acontece, Gabi? Nós somos filhos de uma geração que viveu duas coisas muito complicadas, né? Uma foi a questão a década de 70 e 80, as pessoas recebiam no final do mês, elas não tinham cartão, então o salário caía na mão, o pai e a mãe ia no mercado, fazia aquela compra enorme e colocava na despensa. Então nós somos educados neste modelo. Só que era uma família de 10 pessoas, hoje as nossas famílias têm 4 pessoas, e a gente reproduz aquele mesmo modelo de compra. Além disso, a gente a gente passou por um período de inflação, ou a gente diretamente ou os nossos pais, na década de 80. Então hoje o arroz custava R$10, amanhã ele custava 25. E era de um dia para o outro, e depois de amanhã ele custava 30. Então as pessoas recebiam, elas corriam para comprar, porque aquilo faria com que ela garantisse um preço melhor do que no dia seguinte, tá? O que acontece? Hoje a nossa inflação está relativamente controlada já há alguns anos, desde o Plano Real, e a gente tem esse comportamento. Recebe o dia do pagamento, o supermercado fica lotado, preços lá em cima. Porque toda vez que aumenta a demanda, aumenta a demanda, tem mais gente querendo, o preço sobe, tá? Se vocês conversarem com qualquer pessoa que trabalha em mercado, os dias de pagamento são os dias que os preços são remarcados para mais alto. E é quando as pessoas saem desesperadas para comprar. Só que hoje a gente não precisa sair correndo para comprar no dia do pagamento. Por quê? Não tem mais inflação, a gente tem o cartão de crédito que a gente pode comprar para pagar a fatura no mês seguinte, a gente pode ver os dias de oferta. Então, só com essas pequenas mudanças de comportamento do dia de comprar, do mercado que eu vou comprar que tenha mais ofertas, de comprar talvez embalagens um pouco maiores, por exemplo, material de limpeza que dura bastante tempo e diluir esse custo ao longo do tempo. Então, esse mês eu tive uma despesa maior com material de limpeza, mas vai durar 3 ou 4 meses.
Então, essas escolhas do dia a dia, elas ajudam muito a pessoa a reduzir custo. Então, quando eu faço o trabalho com as pessoas de olhar para todas as despesas dela, é com esse objetivo, para que ela identifique oportunidades de redução de despesas sem mexer com a qualidade de vida nem nada. Então, essas pequenas mudanças de hábitos de compra, elas podem fazer toda a diferença. Alterar o dia a dia ao mercado, se alimentar antes de ir para o mercado, para você não estar com fome, estar irritado, isso faz com que você faça escolhas erradas. Se não foram, ir com lista e ser fiel à lista, né? Então, são pequenos comportamentos que podem ajudar você a ter uma diferença muito grande na sua despesa mensal com a alimentação, que é um dos itens que mais pesa no orçamento das pessoas. Essa dica da lista é uma dica que eu já vi há algum tempo, porque apesar de ser honesta, que esse assunto ele muito me interessa, né? A moneta muito me interessa, a consultoria da moneta muito me interessa, porque eu não tenho esse controle, mas algum interesse eu já venho tendo já há algum tempo, e isso da lista eu vou te dizer que resolveu muito para mim, e porque eu sempre tive uma cabeça orientada. Não sei se você assiste um seriado que é do Chris Rock, que a mãe dele, a Rochelle, só compra as marcas alternativas, né? Eu sempre fui muito aberta assim nesse sentido, nunca fiz questão. E isso faz também com que a redução da compra Aconteça. aconteça, porque então, você pode trocar marca, você pode trocar o dia de comprar. Tem uma menina nos Estados Unidos que pediu autorização eu esqueci o nome do pai do Chris, do ator, para usar a foto dele no cartão dela, porque quando ela olha ele na foto, ela lembra que se você não gastar, você economiza mais. Então, são alternativas que você tem para reduzir despesas. Então, trocar marca, olhar os produtos mais altos e os mais baixos da prateleira. Então, são essas escolhas que fazem muita diferença. E levar a lista de compra, gente, a lista é fundamental. Aqui em casa a gente faz a lista junto, os meus filhos e eu, nós fazemos a lista. Cada um vai colocando o que está faltando. Quando a gente vai para o mercado, a gente se divide, cada um pega uma coisa, desde que eles eram pequenos, tá? Então, assim, tem gente que fala assim, para economizar, não leva o filho para o mercado. Eu falo, gente, a gente não quer dar educação financeira para nossa família, a gente não quer discutir o assunto de finanças em casa, a gente não quer que os nossos filhos tomem decisões conscientes financeiras no futuro. Então, a gente faz a lista junto. Quando vai para o mercado, então eles já sabem comparar, eles já sabem ver quantidade. Outro dia eu olhei bem rápido um preço de um produto, falei assim, esse aqui tá mais barato, vamos levar. Meu filho falou, pode voltar. Olha lá a quantidade. Aí a gente fez as contas juntos, o que eu achava que era mais barato estava mais caro. Então esse papel de colocar todo mundo no assunto é fundamental, e discutir o assunto em família. Perfeito. Eu vou seguir aqui com a pergunta da Gisele. Ela fala que gosta muito de comprar no cartão de crédito por conta das milhas aéreas. Tá. O que realmente é uma excelente alternativa, mas para ter controle, né? Mas me pergunto muito nas compras, de que forma eu posso controlar melhor isso? Anotando despesa por despesa? Então, assim, na verdade, fazer a lista de compra antes e ser fiel à lista de compra. O que acontece, gente? Se a gente não for fiel à lista de compra, os nossos filhos também não serão. Então, se a gente quer que a família vá junto no processo, a gente também precisa criar disciplina. Então, lista de compra, ótimo. Vai organizar o orçamento, na hora que você vai colocar a despesa não é cartão de crédito. Tem gente que coloca lá, minha conta, meu orçamento não bate porque minha fatura do cartão de crédito é muito alta. Cartão de crédito é meio de pagamento. Cartão de crédito não é despesa. Despesa é aquilo que você gastou no cartão. Então, quando você vai fazer a organização do orçamento, a gente pega a fatura do cartão e separa os itens por tipo de despesa. Então, o que for supermercado vai para a conta de alimentação, o que for roupa vai para a conta de vestuário, o que for restaurante vai para a conta de comida fora de casa, o que for lanche vai para a conta de lanche, o que for farmácia vai para a conta de farmácia, para que você possa olhar o orçamento e não ficar perdido, porque senão a pessoa fala assim, eu tenho que reduzir o meu cartão de crédito, mas ela não sabe o que tem lá dentro, ela não sabe nem por onde começar, tá? Então, o cartão de crédito é meio de pagamento, é ótimo para gerar milhas, é ótimo para organizar as contas e você ter um dia único de pagar. No entanto, na hora de fazer o orçamento, você tem que separar para você saber para onde esse dinheiro está indo, porque senão o cartão vira um vilão e não um auxiliar aí das pessoas nesse processo. Sim, perfeito.
A pergunta do Vitor é com relação a um tema bem relevante que eu até anotei também, que se ninguém perguntasse, eu ia aproveitar para te perguntar. Uma vez que a expectativa de vida ela está aumentando, né, no Brasil, de que forma a gente se prepara para ter uma aposentadoria que Boa. não o salário mínimo do INSS, né? Bom, se tiver o salário mínimo do INSS, tem um livro, um documentário, um filme na Netflix, que quem puder assista, se chama Eu, Daniel Blake, tá? Ele fala de um senhor inglês que precisa de acessar a aposentadoria dele, ele não consegue por causa de toda a burocracia, e aquilo é um valor irrisório, ele não consegue manter o padrão de vida dele mínimo, e nem cuidar da própria saúde com aquilo que ele recebe do INSS lá, inglês, né? Que tem outro nome, mas é o equivalente ao nosso INSS. Então, o INSS do Brasil está indo para este caminho. Provavelmente nós, que somos jovens, vamos ter pouco acesso a esse recurso lá na frente, tá bom? Então, Vitor, respondendo a sua pergunta, que ela é fundamental, a gente acabou atropelando a etapa mais importante para mim do orçamento. Então, quando a gente faz o orçamento, o primeiro passo é saber quanto ganha, tá? O segundo passo qual é? Não é saber quanto gasta, é definir imediatamente quanto do meu salário eu vou tirar para guardar. Olha só. Tá? Então, se eu ganho 1.000, eu tenho que tirar de 10 a 20% desse valor para guardar. Então, eu vou tirar R$ 100 para guardar. Aí eu decido o que eu faço com os outros 900. E não o contrário. Então, o que as pessoas fazem? Elas ganham, elas gastam, e aí elas veem se vai sobrar para guardar ou não. E nunca sobra. Tá? Então, o processo é anterior. Então, os passos da organização do orçamento é quanto eu ganho. Segundo passo, quanto eu tiro do que eu ganho para guardar. Ponto. É indiscutível esse que eu tiro para o meu futuro, para minha aposentadoria. Tá? Depois, o terceiro passo é quanto eu gasto, minhas despesas, né? E aí eu tenho que adequar dentro do que sobrou. E um aspecto que eu acho fundamental, gente, quanto eu dou, quanto eu contribuo para tornar o mundo que eu vivo melhor. Então, isso, Olha, para mim, é um orçamento perfeito. Ele segue esses 4 passos e aí ele funciona, ele é fluido, ele vai resolver a vida das pessoas. Quanto eu ganho, quanto eu guardo, quanto eu gasto e quanto eu reservo para construir o mundo um lugar melhor, um futuro melhor, ou ajudar pessoas que precisam. Então, seria uma composição perfeita de orçamento, na minha opinião, seria essa. Então, eu espero ter respondido o do Vitor. Agora, esse percentual, Vitor, eu falei de 10% para guardar, mas depende muito do momento de vida. Quanto mais cedo você começa a guardar, menor é esse percentual. Lembra que eu falei do juro composto lá atrás, né? O juro composto, o dinheiro trabalha para você ao longo do tempo. Então, quanto mais tempo o dinheiro fica guardado, mais juros ele ganha, ele recebe. Tá? Então, se você tem 18 anos, começou a trabalhar e você cria um hábito de guardar, se você guardar 8% do que você ganhar o resto da sua vida, todo mês você pega o salário e tira 8% e guarda, a sua aposentadoria está garantida com a mesma qualidade de vida que você tinha quando você trabalhava. Se você começa mais tarde, quanto mais tarde você começa, maior precisa ser esse percentual, porque você vai ter menos tempo de guardar, tá? Mas é uma referência, eu gosto de usar os 10%, porque ele é uma referência. Mas se a pessoa já tiver um pouco mais velha, talvez tenha que ser um percentual um pouco maior, tá? Sim. Eu vou interromper já não um minuto para te falar que entrou aqui na live a minha mãe, que é para mim mãe da Gabi. que é para mim uma referência no assunto guardar dinheiro. Porque Boa. a minha mãe, ela foi. Nós nunca tivemos, né, educação financeira, enfim, minha mãe nos criou sozinha, mas ela tem uma habilidade muito grande em guardar. Ela tem, Boa. a gente até na época conversava muito, porque ela vai muito numa vertente de que ela deixa de fazer tudo. Mas assim, se tem uma pessoa que tem a habilidade de guardar, então o pouco da conduta que eu tenho disso que eu falei de verificar marcas, de não se ater a luxos, nunca não compro roupa de marca, enfim, foi esse aprendizado trazido de casa, apesar dela não ter tido também nenhum tipo de educação da família dela,
por conta da preocupação da minha mãe, até em alguns momentos muito excessiva, em guardar dinheiro e Legal. sempre mais preocupada com isso, É. com guardar dinheiro para o futuro. E hoje ela está usufruindo. Isso, exatamente. Então, assim, são escolhas mesmo, né? Então, como eu vivo bem hoje, dentro das possibilidades, né? Tenho uma boa alimentação, mas não precisa ser só produtos caros. Me visto bem, mas não precisa ser só roupa de marca. Tenho um conforto para morar, e ao mesmo tempo eu reservo para o futuro. Então, assim, gente, se alguém quer um conselho para começar 2021, diz assim: todo mês eu vou guardar X% da minha renda, faça chuva ou faça sol. Esse dinheiro está guardado e ponto. E aí você distribui as demais, o que sobrar do seu salário para as demais despesas. Então, esse é um passo que é assim fundamental. Ah, Janaína, agora eu não consigo guardar 10% do meu salário. Gente, começa com 30%. Você consegue guardar R$ 30 por semana? Outra coisa que é legal é diluir o tempo, assim, né? Que às vezes a gente fala assim. Outra coisa de economia comportamental, Gabi, que é muito legal, é que as pessoas acham que elas vão ter autocontrole no futuro, tá? É uma ilusão. Então, assim, quando eu receber meu 13º, eu guardo alguma coisa. Quando eu receber meu bônus, eu guardo alguma coisa. Quando eu tiver um aumento de salário, eu guardo alguma coisa. Então, assim, é sempre no futuro. Sim. Só que não existe autocontrole no futuro. Ou eu controlo hoje ou eu não controlo. Então, assim, por exemplo, se eu quero fazer dieta, não adianta eu falar que eu vou começar na segunda. Se eu quero fazer dieta, eu tenho que começar hoje. Porque segunda-feira eu não sei como é que vai estar. Então, a decisão é hoje. E as pessoas acham que para guardar dinheiro tem que ser só quando sobra alguma coisa grande. Só que eu digo assim, se uma pessoa ganha R$ 1.000 e ela guardar metade do 13º dela todo ano, ela vai guardar R$ 500 por ano. Só que se ela guardar R$ 20 por semana, que é pouquinho, R$ 20 você gasta e nem sabe com o quê. Então, ao invés de você gastar sem nem saber com o quê, se você guardar R$ 20 por semana, são R$ 80 por mês. Por ano são R$ 960. Ou seja, guardar R$ 20 por semana dá muito mais dinheiro do que guardar R$ 500 por ano. Só que as pessoas dizem que vão guardar quando chegar o 13º, porque elas acham que vão ter autocontrole no futuro. Chega o 13º, ela já se comprometeu com outras coisas, muitas vezes nem os R$ 500 ela guarda. E se ela tivesse feito R$ 20 por mês desde o início, ela teria guardado 960. Tá? Então, assim, pensar nos pequenos, não espera ficar grande, não espera ter 10%, tome uma decisão hoje e vá nela. Que seja R$ 20 por semana, mas comece. Perfeito. A Gisele, maravilhosa, fazendo várias colocações relevantes aqui. A Gisele fala 8% para aposentadoria, mas e para eventualidades? É para investir em imóvel? No caso da minha filha de 22 anos, que acabou de começar a trabalhar. Olha que bacana, ela já pensando em contribuir Legal. com o financeiro da filha. Então, vamos lá. Então, dividir. 8% por mês é a sua aposentadoria, ponto. Então, ela já entrou ali, se você recebe 1.000, R$ 80 já se guarda para aposentadoria, tá bom? Planejamento de outros projetos. O que eu sempre digo para as pessoas? A gente precisa ter uma reserva de emergência. A gente viveu um ano aí atípico e quem não tinha uma reserva para essa situação ficou um pouco atrapalhado. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer no investimento, reserva de emergência. Até pelo menos 3 vezes a sua renda do que você ganha, guardado num local de fácil acesso. Então, ou a poupança, ou um Tesouro Selic pré-fixado, que você consiga acessar rápido. Mas tem que ser em algum investimento que você consiga acessar rápido, porque se tiver uma emergência como essa, você acessa esse recurso. Então, 8% ad eterno para aposentadoria, até você se aposentar. E até 3 vezes a sua renda, você juntar esse dinheiro para você ter uma reserva de emergência. Que serve tanto para se você ficar desempregado, quanto para alguma situação atípica. Sei lá, teve um problema com o carro, ou aconteceu um problema de saúde em família, alguma coisa que seja eventual. Gente, fatura do cartão de crédito estourada não é eventual. É falta de controle da fatura. Então, a reserva de emergência não é para isso. Ela é para aquilo que não pode ser realmente programado, tá? A partir daí, você pode pensar em outros investimentos. Então, vai depender muito dos projetos. Então, pode ser imóvel? Pode. Pode ser ações? Pode.
Pode ser um título do governo atrelado à inflação, porque aí, ao longo do tempo esse dinheiro vai sendo corrigido pela inflação, também pode. Então vai depender muito de quais são os projetos e o horizonte de tempo, por quanto tempo eu quero deixar o dinheiro investido. Aí a gente toma a decisão das indicações dos melhores investimentos de acordo com essas informações. Eu responderia para a Gisele, indo na linha do que a gente falou, né, do exemplo que eu dei aí da minha casa, que assim, o primeiro passo é guardar. Então, tem a Janaíne trazendo com a expertise dela, né, milhões de possibilidades e de acordo com, isso é analisado de acordo com a personalidade de cada pessoa, o valor, Isso, né, investido, quanto é o prazo, enfim, na tua consultoria você consegue fazer esse direcionamento mais assertivamente. Mas o mais primeiro assertivamente isso. é esse que você falou, é o guardar. Então, a filha da Gisele que começou a trabalhar agora, se ela, desde o primeiro salário da vida dela, ela tiver essa conduta de entrou o salário, quanto que eu vou reservar para guardar indiscutivelmente, e o restante eu vou conduzindo meu dia a dia, eu vou conduzindo a minha vida, enfim, acho que essa é a grande sacada, porque a pessoa que ela inicia com essa conduta, para ela fica muito mais fluido com o passar dos anos, quando ela tiver Fica. 35, 40, é muito natural guardar, né? E aí ela vai. Vira natural e a pessoa tem direito de fazer escolhas. Então, ela pode escolher comprar um apartamento ou morar de aluguel e usar aquele dinheiro para fazer um curso fora do Brasil. Ela pode escolher montar um negócio, se ela quer ser empreendedora, ela tem capital de giro para começar um negócio sem precisar se endividar. Então, assim, o mais legal de você ter o hábito de guardar alguma coisa é o que isso te dá de capacidade de fazer escolha no futuro. Das escolhas, que é o que você falou no começo da live. O mais É, importante do guardar dinheiro é a capacidade que a gente tem de fazer escolhas. E as pessoas que tiveram essa conduta antes desse cenário de pandemia, esse cenário difícil que a gente está vivendo em 2020, foram as pessoas que estiveram à nossa frente, né? À frente de quem não teve um da planejamento, maioria, né? Da grande maioria, né? puderam fazer escolhas, né? E como foi difícil, porque, como você falou, grande parte da população, 100% da população, não tem educação financeira dentro de casa, né? Então, é muito E nem na irrisório escola, né? na escola. Então, essa questão da escolha é o principal. Entre outra pergunta aqui, na verdade, é uma observação. Natal, a Ruda está dizendo que as tuas dicas estão fazendo toda a diferença nesse momento atual. Obrigada, Natalzinho. Um beijo. Ele aprendeu a fazer reserva de emergência, então ele sabe a importância disso e ele aprendeu cedo, rápido. A riqueza, né? A riqueza disso. É, E na sequência dos nossos passos, então, que aí a gente já falou de vários assuntos, mas indo na sequência dos nossos passos para quem entrou agora recente, fazer a gente para conseguir entender quanto de fato a gente ganha, seria um primeiro passo. exatamente. O segundo passo é identificar o direcionamento de cada despesa em blocos, e aí a Jana deu ali O mais uma. segundo passo, vamos antecipar o guardar. Já Perfeito. reservar até 10%. Ponto. Perfeito, indiscutivelmente. E o restante que vai dali em diante, né, do salário, aí vai ser a divisão entre moradia, alimentação, transporte, enfim, toda essa parte. E aí eu vou aproveitar para pegar o gancho, Jana, para dizer para o pessoal que está aqui assistindo a gente que no teu site, a pessoa que acessa o teu site, eu pedi para você falar lá por onde que você disponibiliza uma planilha que vai facilitar muito para pessoas como eu que vai iniciar agora essa Essa organização organização. financeira. Então, conta pra gente Tá. como é que a gente pega no seu site. Tá bom. Então, quem quiser uma planilha que eu uso, que é super simples e separa essas despesas em bloco, e faz você conhecer o seu orçamento, vai acessar o site da Moneta, monetaconsultoria.com.br, vai na parte de contato, menu contato, me manda uma mensagem. Fala, Jana, eu queria a planilha que você comentou na live com a Gabi. E aí eu vou mandar para vocês por e-mail a planilha explicando um pouquinho como é que vocês podem usar essa planilha e como ela pode ajudar na organização financeira de vocês, tá bom? Então quem quiser, manda para mim a mensagem através do site, na área de contato do site. Perfeito, Jana. O Emerson entrou aqui com um questionamento também, aí a gente já retoma para a nossa sequência de Tá passos aí. bom? O Emerson diz: apesar do conceito de escolha, o planejamento financeiro parece sempre relacionado a uma renúncia. Como mudar essa percepção? Tá. Perfeito. Vou deixar você falar que eu sei que você tem. Aí, Emerson,
Eu penso muito no equilíbrio, né? Eu acho que as pessoas não podem ser tio Patinhas, que são... O que é tio Patinhas? Aquela pessoa que guarda tudo. Então, ela não aproveita nada hoje, porque ela acha que no futuro ela vai precisar de tudo. Então, esse comportamento, ele também não é o adequado, tá? Então, toda vez que você renuncia a tudo, você perde hoje. Então, qual que é o desafio? É o equilíbrio. Então, como eu posso, dentro do que eu ganho, ter um padrão de vida bom hoje, então fazer boas escolhas hoje, mas ao mesmo tempo garantir o meu futuro, tá? Então, se eu falo para você que você ganha R$ 1.000 e que eu tô te aconselhando a guardar de 8 a 10% disso para o futuro, eu estou te dizendo que é para você pegar no máximo R$ 100 e investir no futuro, e você vai ter 900 para viver hoje. Então, é muito engraçado que as pessoas falam assim, eu vou ter que abrir mão de muita coisa. Eu não estou fazendo ao contrário, eu não estou dizendo assim, viva com 10% e guarde 90%. Isso seria renúncia, né? Então, é muito pensar nessa questão desse equilíbrio. Então, vamos fazer uma escolha de tirar um pouquinho do hoje e aproveitar muito do hoje, porque quando eu digo que eu estou pegando 90% da renda para o hoje, é a maior parte da renda, e aí só um pouco que é essa garantia do futuro. É que a gente olha o copo meio cheio ou meio vazio, aí depende do ponto de vista, né? E a gente esquece de pensar nisso. Então, a pessoa só pensa assim, eu vou perder. A gente tem uma outra coisa em economia comportamental, que é a aversão à perda. Essa sensação de que eu estou perdendo. Então, se eu não gastei tudo que eu ganho, eu perdi alguma coisa. Então, eu não fui no restaurante que eu queria, eu não comprei uma roupa que eu queria. Então, a gente sente que a gente perdeu, né? Quando a gente aprende a economizar e passa por uma situação que a gente tinha uma reserva, você descobre que você ganhou. Então, não foi uma renúncia, porque você ficou com 90% do salário, né? Então, acho que dá para a pessoa viver com isso e uma pequena parte só que é esse futuro. Perfeito, Diana. Eu vou pegar o gancho do Emerson e dar um exemplo meu, da minha realidade, porque é isso que você fala dessa questão da renúncia, ela é muito fato, assim. Hoje, eu e meu marido, a gente conseguiu conquistar uma moradia no meio do mato, que é uma coisa que a gente sempre quis. E isso, a parte boa é que é muito mais em conta do que na cidade, né? Mas não deixa de ser a realização de um sonho. E durante todo esse processo em que a gente teve que ir economizando e guardando e deixando de fazer determinadas coisas, era sempre esse sentimento de perda. Mas ao final desse processo, no momento que é óbvio que a gente não está no cenário ideal, estamos no cenário ruim, que é o que você citou, que é o cenário do financiamento, mas a sensação do pós, da conclusão, é uma sensação muito satisfatória. Então, quando fala de planejamento financeiro, você até fala nesse artigo também, né, de que fica todo mundo de cabelo em pé, porque já dá a entender que vou ter que deixar de fazer coisas, vou ter que abrir mão, mas a gente de fato não pensa a longo prazo na satisfação que a gente vai conquistar no momento em que a gente olhar para trás e dizer, né, olha, juntei esse valor, ou fiz aquela viagem que eu gostaria, ou conquistei o carro, ou a moradia. Então, depois desse momento, para mim, ficou muito mais fácil falar sobre guardar dinheiro por conta de ter sentido já essa satisfação. Mas muito interessante, Gabi, é que assim, normalmente o que as pessoas dizem que é renúncia, na maioria das vezes, pelo que eu já tive de atendimentos, inclusive de pessoas executivas com altos salários. A pessoa quer viver uma vida para parecer que ela tem alguma coisa. E aí, ela deixa de ter algo muito maior no futuro. Então, eu atendi uma executiva uma vez que tinha um salário super alto, ela era diretora de uma grande empresa, e ela estava tentando viver o padrão das pessoas que ganhavam, que tinham o mesmo cargo que ela. Só que ela queria muito que os filhos tivessem a oportunidade de estudar fora do Brasil. Era um sonho dela. Só que eram incompatíveis, porque tudo que ela ganhava, ela gastava para manter aquele padrão de vida que era dito adequado para o cargo dela, né? Então ela achava que era renunciar. Quando a gente viu no planejamento que com pequenas mudanças de adequação da vida dela, ela entender aquilo que era porque o outro fazia e não porque ela era importante para ela, ela começou a canalizar tudo aquilo que ela gastava para parecer alguma coisa
para o futuro dos filhos. E hoje os 2 filhos dela estudam fora. E ela não teria conseguido se ela não tivesse feito isso há 10 anos atrás, que nós fizemos esse planejamento. Então, eu digo muito para as pessoas assim, se você precisa comprar uma bolsa e você não tem o dinheiro guardado que pague o valor dessa bolsa, então, a gente vê mulheres comprar bolsas de 4 mil reais, 10 mil reais, porque é o sonho da vida ter aquela bolsa, e a pessoa não tem R$ 1.000 guardado. Então, se você não tem o valor da bolsa para colocar dentro da bolsa, não compre a bolsa. Perfeito. E as pessoas acham que não comprar a bolsa é renunciar. Então, é muito disso, assim, é o que eu quero parecer ou o que eu sou ou o que é. Então, é essa reflexão que a gente precisa ter em relação ao que é renúncia, sabe? É muito profundo esse assunto, né? Entrou algumas perguntas aqui e a gente está próximo também do horário de encerramento, a gente tem alguns recados para dar, né? É Mas verdade. eu vou ler aqui as perguntas, mas é um papo assim, né, Jana, que assim, dá um Rende, né? pano para manga, porque a gente passa a refletir sobre as nossas condutas, coisas, atividades, ações que a gente toma no dia a dia sem nem mesmo perceber, porque faz parte da nossa realidade, faz parte da nossa sociedade. Você falando isso, eu refleti muito de quando eu trabalhava em multinacional e por sorte eu conseguia ter muita essa identificação de que todos os meus pares na gestão ali na gestão das equipes usavam sempre roupas de marca, mas para mim aquilo nunca foi um sinônimo de conseguir me ter uma postura e uma conduta. Para mim o resultado do meu trabalho é que realmente valia, mas eu via de perto quantas pessoas não Mas tinham é uma pressão, né? por conta da pressão profissional. E era uma coisa que muitas vezes a gente conversando com pessoas, eu conversando com pessoas da minha realidade, que não tinham aquela necessidade de estar sempre com roupas de marca, gastando muito dinheiro com coisas de marca, a gente percebe. Só que aí para mudar é muito difícil, É muito né? difícil, não é fácil. É mudança de hábito, né? Qualquer mudança de hábito exige disciplina e foco. Exatamente. É bem complicado, mas vamos voltar lá, né? A Marcela Bergami falou que ela já teve experiências com educação financeira e que planejamento é tudo, principalmente em termos de viagem, que eu acho que é o mais bacana, que é uma coisa a curto prazo, né, Jana? Se você quiser falar um pouco Dá. sobre a pessoa contratar inclusive a tua consultoria para fazer um planejamento de viagem, né? Eu acho que assim, tudo que a pessoa quer, quando ela coloca um planejamento, funciona. Por quê? Quando eu faço uma consultoria para alguém, eu peço muito os objetivos que a pessoa tem. Porque se a pessoa não tem objetivo nenhum, fica difícil de ancorar o projeto. Então, quando existe, eu quero fazer uma viagem, eu sei que a Marcela com certeza vai falar, eu vou para os Estados Unidos ver minha filha, que eu sei que é a viagem dos sonhos dela de todo ano e ela merece. Quando a gente fala de projetos futuros, ele vira uma âncora. Então, assim, eu consigo abrir mão de algumas coisas hoje porque eu tenho algo muito maior ali na frente. Né? Então, hoje eu não vou gastar 90% da minha renda, ou 100% da minha renda, ou 120%, muitas pessoas gastam mais do que ganham, porque o projeto que eu tenho ali na frente é muito maior do que sair para comer num restaurante e gastar R$ 200. O projeto que eu tenho lá na frente é muito maior do que comprar uma bolsa super cara, porque o projeto que eu tenho é maior do que isso. Então, quando você coloca os projetos, fica mais fácil de você botar nesse orçamento e fazer com que esses sonhos possam acontecer. Então, eles ancoram, eles fazem com que a gente se sinta fortalecido para conquistar. Eu tenho feito uma conta, eu estou num momento atual, eu estou gestante, né? E eu tenho uma anomalia genética que me obriga a tomar injeções todos os dias. Injeções essas que o SUS oferece gratuitamente, mas não tem. Então, durante toda a gestação, eu estou tendo que comprar essas injeções que são bem caras, né? A gente pega na farmácia de alto custo. E aí, essa conduta psicológica minha também mudou muito de quando eu tive que começar a comprar essas injeções, porque foi um valor que eu tive que inserir no meu orçamento de um dia para o E outro. que não estava previsto, né? Que não estava previsto, então você vê a importância do planejamento, a importância de se ter uma reserva, e toda a conta que eu faço é assim, é uma pizza, quantas injeções dá uma pizza? Aí eu fico, Fazendo... Porque tem um projeto maior, né? Porque tem um projeto maior envolvendo isso aí. Aí, Ô, trocando Gabi,
pessoa que vai viajar, ela diz assim, essa pizza, quantos dólares custa essa pizza para eu poder fazer uma compra Fazer quando uma eu voltar compra da lá viagem, fora. né? É verdade. A gente fez uma live, foi a primeira live da Moneta, depois assiste, que é para você planejar o futuro dos filhos e também você fazer algumas escolhas em relação a compras para os pequenos, porque são gastos muito altos e coisas que usa por pouco tempo. Então tem uma live exclusiva lá no IGTV da Moneta sobre gestação, filhos pequenos e tudo mais. Depois assiste. Ah, incrível. O Emerson, que fez a pergunta aqui pra gente, é um também que tá com um filho pequeno, a gente já trocou bastante figurinha, aí fica aí a dica também Isso, pro Emerson. assistam essa que é bem legal. E tem os cálculos lá, se você guardar um pouquinho, se você repensar algumas coisas da criança, que são coisas muito caras, e investir aquilo no futuro delas, quanto isso faz diferença lá na frente. Perfeito, perfeito. A Edna Penido, ela fez um comentário. O ideal é ter a visão de fim e não, de fim e no começo do mês para mandar no dinheiro, certo? O que você sugere para que eu possa ter essa mentalidade? Acho que ela quis dizer que a ideia é já no começo do mês, quando recebe Isso. salário, já tá com a cabeça no fim do mês, né? Já é programação mesmo, né? Então eu digo até mais do que isso. Além de fazer todo mês, aproveita que o ano está começando, a gente faça um planejamento de vocês para o ano. No dia 14 de dezembro, posso dar o recadinho do workshop, Gabi? Então, ó, no dia 14 de dezembro, nós vamos fazer um workshop sobre planejamento financeiro para 2021, tá? Ajudar as pessoas a definirem metas factíveis, metas que possam ser cumpridas e também a cumprir esse cronograma que eu falei aqui de uso do dinheiro. Ganhar, guardar, gastar e doar. Como as pessoas podem fazer um planejamento para 2021 seguindo esses 4 passos, tá? Então, ele vai ser um projeto super restrito. Eu vou atender no máximo 20 pessoas nesse workshop. Vai durar 2 horas e meia. Eu vou fornecer uma planilha super completa para a pessoa organizar a vida financeira dela. E vou ensinar a colocar esses 4 passos em prática junto com as metas das pessoas para 2021. Então, esse workshop vai ser no dia 14 de dezembro, uma segunda-feira, das 7 da noite até as 9h30 da noite, em que a gente vai dar atenção total para os projetos das pessoas para o ano de 2021, tá? Cursos de educação financeira, gente, são muito caros. Se vocês pesquisarem por aí com bons consultores, pessoas que têm experiência e que vão trazer alguma coisa que agregue, os valores são altos. Só que eu quis fazer um projeto que as pessoas pudessem acessar. Eu quero que as pessoas possam fazer esse curso. Então, quanto que eu estou cobrando nesse curso? R$ 149,90, tá? Então, é super acessível. A pessoa pode entrar no site da Moneta e na parte, bem na página inicial da monetaconsultoria.com.br, tem um banner que já vai te levar para a inscrição para o workshop, R$ 149,90, tá? Super em conta, né? Se a gente Super em comparar conta. no resultado que isso pode trazer, que seja uma única meta, né, Jana? Que seja uma única meta. Se você conseguir revisar uma despesa, você já paga isso assim no primeiro mês. Perfeito, e Tá? às vezes até menos, né? E é aquilo da gente deixar muito de investir em nós mesmos para investir, por exemplo, numa pizza na sexta-feira. Né? Exatamente. Tem mais uma condição especial, tá, Gabi? Quem estiver na live hoje, eu coloquei um cupom de desconto lá no workshop no site. Então, quem estiver na live, acessar agora monetaconsultoria.com.br ou ir no Instagram da Moneta e ir na bio lá do Instagram, você já vai ser levado direto para a página de inscrição no workshop. Vocês vão ter 20% de desconto. Então, de R$ 149,90, quem está na live vai pagar R$ 119,90. O que vocês precisam fazer? Pode entrar lá. Live Não, pode fazer até amanhã. Tá? Pode fazer até amanhã. Entra lá na Moneta, já entra, já reserva, mas são só 20 vagas. Então, se as pessoas não entrarem logo, elas vão perder as vagas disponíveis, porque a gente já tem algumas vagas que já estão ocupadas, porque a gente começou essa divulgação ontem. Mas o desconto exclusivo, lá a gente colocou um cupom de desconto. Quem escrever Live Hiato, Live HIATO, Live Hiato, vai ganhar o desconto e ao invés de pagar R$ 149,90, vai pagar R$ 119,90. É exclusivo para quem teve acesso aqui à live aqui com você.
Ótimo, que bacana, né, Diana? E a gente falando até de propósito, né? O objetivo tanto da live quanto dessa disponibilização do tempo das pessoas em estar aqui presente assistindo é que o nosso maior objetivo é, de fato, contribuir, porque não tem satisfação maior do que atingir os objetivos e nada como um planejamento financeiro para a gente, que a gente entre esse ano, saia desse ano tão complicado e o ano de 2021 está vindo também com tantas incertezas. Então, É nada verdade, fazer um planejamento financeiro para que a gente minimize os impactos da entrada de 2021, né? verdade, é verdade. Então entrem lá, Esse garantam a vaga de vocês, porque são só 20 vagas para esse workshop. arrasou, Jana, arrasou. Eu vou ver aqui teve algum último comentário aqui. A Ana Pimentel deu uma ótima ideia, né? Que é um excelente presente de Natal, né? Então, o É pessoal que mesmo! Ana nossa, Pimentel, ó, minha filha. Beijo, filha. É, maravilha. às vezes a pessoa já sabe fazer a organização financeira, mas de repente você tem um primo, um irmão, um parente, um amigo que está precisando de um presente de verdade, quer botar a vida financeira em ordem. Então dê a consultoria de moneta de presente aí e aproveite o desconto da live. Ótimo. E aí, indo naquela linha imagino, né, que no teu workshop ou até mesmo na tua consultoria individual, você fale em algum momento sobre essa questão de uma renda extra, né? Me corrija se eu Uhum. estiver errado. Isso está incluso? Nesse workshop não dá tempo, tá, Gabi? Porque o workshop a gente vai tratar desse planejamento para o ano que vem. Então a gente vai ter que falar, eu vou falar muito de crenças limitantes, que é para desaparelhar as pessoas dessas crenças limitantes para elas se abrirem para isso que a gente precisa trabalhar. A gente vai trabalhar essa organização do orçamento nessa ordem que a gente falou. Então são 4 passos. E eu vou ensinar a usar a planilha a seu favor. Então a gente vai ver tanto a organização do orçamento, despesas sazonais, IPTU, IPVA, matrículas, coisas que acontecem no decorrer do ano e que as pessoas esquecem de planejar. Vamos falar um pouquinho de dívida. Se a pessoa está endividada, qual é o primeiro passo para ela sair dessas dívidas? Eu vou dar um material exclusivo para organizar se tiver com dívida e um para organizar investimentos. Então é 2 horas e meia. Então eu não consigo falar de renda extra nesse conteúdo, tá? Pela questão do tempo. Mas pode ser aí uma próxima pauta, assim, como as pessoas se organizam para ter uma renda extra, porque com certeza faz toda a diferença. Faz diferença, né? Eu estou citando isso porque uma das espectadoras aqui é a Cláudia Collado, que ela oferece um curso de produção de bolsas e a gente fala muito dessa Legal. de ter uma renda extra e o como isso contribui com o orçamento e com vários outros aspectos, né? E aí elas fizeram uma piada aqui, a gente estava de fora, É. né? Porque estava aqui na live, mas ela, na hora que nós demos, que você deu o exemplo da bolsa, disse, você não tem o dinheiro suficiente para colocar dentro da bolsa, ela disse, olha, e eu vendo curso de bolsas, viu? Então façam o curso de bolsa para ela, porque assim, hoje, gente, o mundo ficou todo globalizado dentro da casa da gente, né? Então, assim, quando a gente fala de renda extra, usem a criatividade, despertem aquele sonho antigo que você tem e que às vezes só estava precisando de uma oportunidade aí para ser executado. Então, dar importância da gente usar aquilo que a gente já sabe que está dentro da gente a nosso favor. E hoje você tem o mundo inteiro dentro da sua casa. Então dá para fazer várias coisas assim, ter renda extra e fazer um curso de bolsa, com certeza é muito bacana. A última pontuação aqui é da Thaís, que ela fala que ela fez um planejamento financeiro, conseguiu guardar dinheiro, e aí ela conseguiu fazer uma viagem internacional sem se endividar. Então, quem não tem esse objetivo, né? De Não é? conseguir viagem sem. Normalmente a gente compra a viagem parcelada, né? Você já nem lembra mais da viagem, a parcela está caindo na fatura do cartão, né? Então, o planejamento te ajuda a aproveitar melhor a viagem, até porque é isso que eu falo, você pode fazer escolhas. E quando você voltar, você poder começar um sonho novo. Se você volta endividado, como é que você começa um sonho novo, né? Então, o planejamento com certeza vai ajudar a você a fazer isso. Se a pessoa se organiza, e vai fazer uma viagem internacional, por exemplo, e ela tem reserva, o dólar caiu, o euro caiu, ela pode comprar uma passagem ou comprar dólar e euro mais barato. Então, quando eu falo da liberdade de escolha que você tem na medida em que você organiza o seu orçamento, é disso que eu estou falando, né? É você fazer melhor com aquilo que você tem. Perfeito, Jana. Estamos indo aqui para a nossa conclusão, a gente até passou um pouquinho Ah, passa rápido, né? Passamos, né?
várias anotações aqui de assuntos que vou deixar no ar aqui até para o pessoal fazer reflexões e também incentivar o pessoal a participar do teu workshop ou até mesmo conversar contigo da tua consultoria individual, né? Em como a gente consegue investir com pouco. Então, quando você fala da utilização do juros composto a nosso favor, do dinheiro trabalhar para nós, quando você fala de que a gente consegue iniciar um investimento com R$ 30, então essa mudança de postura, quem começa com 30 com certeza chega em números, pode chegar de 30 a passar a 300 no curto período de tempo, porque Verdade. aprende a fazer essa conduta. E essa questão que você vai conversar no teu workshop, para mim, Vamos. de novo a frase que foi do começo e que até a gente conversou aqui bastante, né? Também no gancho do questionamento que o Emerson fez, que é essa questão de que muitas vezes a gente compra coisas inúteis ou desnecessárias, digamos assim, às vezes até é útil, mas é desnecessário por conta de preencher uma lacuna, que essa lacuna ela não precisa ser É. preenchida. Ah, pode falar. Só dar uma dica, gente. Se vocês querem saber se vocês jogam dinheiro fora, faz assim: vai no armário da cozinha, assim que terminar a live, e olha todos aqueles eletrodomésticos, tupperwares, coisas, panelas de não sei das quantas que você comprou e nunca usou, só usou uma vez. Pega uma calculadora e veja quanto isso custou. Depois vai no guarda-roupa e verifica roupas e roupas, sapatos, bolsas que você comprou e usou pouco ou não usou nada. Quanto que isso custou? Então, só isso aí você já tem ideia de quanto você poderia ter guardado e não tem. Perfeito, perfeito. Já. Então, você pode fazer um exercício simples dentro de casa, você consegue entender esse inútil aí, que parecia tão útil, e depois você descobre que aquilo não precisava. Era só porque estava todo mundo comprando. Exatamente. E muitas vezes por impulsividade também, né? Às vezes a gente, Sim. quantas vezes a gente não compra por impulsividade. E aí, para encerrar, eu vou aproveitar que a Liliane entrou, a Liliane acabou de entrar, é uma das profissionais que fazem parte da equipe da Yato. Aí com ela estamos todos aqui online, e aí vou dar aquele recadinho. Um abraço para a equipe da Iato aí, que bom que vocês estão aqui na live. Aí eu vou dar aquele recadinho final, porque antes de iniciar a live foi quando eu anunciei para eles. Eu falei, pessoal, assistam a live, fiquem até o final, porque no final a gente vai dar uma notícia muito boa para quem é da Yato. Então, assim, a Yato ela tem como premissa, né? A gente tem como carro-chefe dentro dos serviços da agência oferecer o serviço de endomarketing, que nada mais é, a gente tem o objetivo de melhorar a vida dos profissionais dentro das empresas, né? Então, o endomarketing ele tem inúmeras ferramentas que contribuem para a melhora da qualidade de vida dos colaboradores através do trabalho da cultura e do clima organizacional nas empresas. E a Yato, como uma empresa que tem isso como premissa, não podia deixar de aproveitar essa oportunidade para a gente entrar 2021 com toda a equipe da Yato na mesma página. Eu acredito que o que a gente quer para a gente tem que querer para o outro também. Então, a Yato, em parceria com a Moneta, a gente vai trabalhar agora a partir de janeiro de 2021. Temos algumas datas aí, vocês vão receber os detalhes em breve, mas a Moneta ela vai fazer um trabalho específico com os profissionais da Yato ali. Vai todo mundo receber uma surpresa em casa nos próximos dias, para a gente trabalhar a saúde financeira dos profissionais da empresa. Legal. É isso. Galera da Iato, a equipe lá da Iato que trabalha com a Gabi. Nas próximas semanas a gente vai fazer um trabalho bem focado, bem direcionado para despertar em vocês essa vontade de viver bem com dinheiro. Assim, acho que o papel da Moneta, eu digo, se vocês entrarem no site da Moneta, a primeira frase que a gente tem lá é que a gente quer transformar a cultura financeira do brasileiro. A gente quer que todo mundo consiga falar de dinheiro e consiga falar disso bem. Tá? Então, nós vamos dar um passo aí bem bacana com a Iato, de despertar em vocês essa vontade de se relacionar bem com o dinheiro de uma maneira positiva, próspera, que tragam essas liberdades de escolhas para vocês, tá bom? É um trabalho que eu já faço com algumas empresas e eu estou bem feliz desse espaço aí, dessa confiança que a Gabi teve para a gente poder fazer esse trabalho aí com a equipe da Iato. Muito obrigada. E é muito bacana você falar isso também, porque outros profissionais que estiverem aqui não deixem de dar essa ideia para dentro das empresas de vocês. Verdade.
simples do que se imagina. E, mais uma vez, né, a empresa que ela se preocupa com a qualidade de vida do colaborador, a empresa que ela se preocupa com o futuro do colaborador, o que, que a gente quer para dentro, né? A gente quer colaborar. Isso afeta, falando de endomarketing, já Totalmente. gancho, isso afeta diretamente na produtividade dentro da empresa, porque um colaborador ele se desmotiva também por fatores externos, por endividamento, por problemas em casa, que aí tem uma relação mais psicológica, né? Mas por esses, os fatores de profissionais endividados, profissionais com problemas em casa, eles também se desmotivam no trabalho Com e com isso certeza. a produtividade na empresa também diminui. E esse cenário ao inverso, que é o que a gente quer aqui, faz com que as pessoas estejam ainda mais motivadas, mais felizes, até as entregas elas Elas melhoram. melhoram. É um jogo de ganha-ganha, né? A pessoa ganha porque a pessoa endividada, ela tem risco de entrar em depressão, ela tem risco de entrar em algum tipo de sofrimento, a sensação de que ela é mal remunerada, de que nada dá certo para ela. Então ela fica numa sensação muito ruim e muitas vezes gera, inclusive, problemas de saúde. Né? Perda de sono, né? A insônia muitas vezes é gerada por essa desorganização, concentração e produtividade. Então ganha a pessoa porque ela vai ter uma vida muito melhor, ganha a empresa porque ela vai ter um funcionário com mais produtividade, mais focado nas entregas que precisa fazer. Então eu acho que é um jogo de ganha-ganha e isso é muito bacana. E é incrível quem está assistindo, então, deem essas ideias na empresa de vocês, É verdade. estruturam isso, não deixem de entrar no site da Moneta para coletar as planilhas, né? Quem não deixem de aproveitar esse cupom de desconto, porque Ai, realmente gente, aproveitem, cupom de desconto, live ato, 20% de desconto no workshop do dia 14 de dezembro, tá bom? Acesse lá o site da Moneta e já se inscrevam. isso aí, www.monetaconsultoria.com.br. Isso. É isso, então, Jana. Te agradecer mais uma vez do fundo do coração. É incrível esse alinhamento de propósitos. E não posso terminar também a live sem deixar de agradecer a Vanessa, que foi quem fez essa Verdade, ligação essa ponte, né? aí, né? Que fez a gente se conhecer e esse alinhamento de propósito muito bacana. Muito Isso aí. obrigada. Muito obrigada. Usem aí Live Ato lá no site da Moneta. Eu espero vocês. A Vanessa colocou aí o link para quem já quiser acessar agora, já pega aí a página, já acessa e garanta a vaga de vocês. São só 20 vagas. Eu vou ficar muito feliz de saber que o pessoal que estava aqui na live da Iato também vai participar, tá bom? Beijo grande. Obrigada, gente. Se permitam ter um ano de 2021 maravilhoso. E isso com certeza passa por uma organização da vida financeira de vocês e podem contar comigo aí, tá bom? Grande Não vamos sair beijo. da live sem tomar uma atitude, né, pessoal? Acho que é isso aí. A gente é um cuidado conosco, né? É um cuidado com É a isso gente aí. mesmo. Vamos sair daqui e deixar esse assunto morrer. Alguma atitude vamos tomar, seja iniciar as planilhas, seja comprar workshop, seja anotar os gastos, seja para É. ir para o mercado com isso, enfim, mas não vamos deixar O assunto essa. morrer, né? Ó, não existe autocontrole futuro. Tomem uma ação agora. Controle é agora. Muito, muito obrigada, Jana. Um Beijo beijo grande grande. para vocês, gente. Até mais. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada pela participação, pessoal. Beijo.